Olá, meus amigos. Meu nome é Arthur e na videoaula de hoje a gente vai discutir um tema importante, considerando uma população um pouco diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui nas nossas videoaulas, que é a população pediátrica, que também é assistida pelos serviços de odontologia hospitalar. Quando a gente fala em unidade de terapia intensiva neonatal, a gente está mais acostumado a relacionar principalmente a assistência às alterações de língua e ao próprio procedimento de frenotomia, mas aqui é um artigo que traz um aspecto diferente, que é justamente de colonização de bactérias durante o período de internamento nessa unidade hospitalar. Esse artigo é um artigo de pesquisadores espanhóis, de médicos neonatologistas, que relacionaram essa mudança de microbiota ao internamento e também à higiene oral realizada nesses pacientes. Esse estudo é de Beatriz e colaboradores e foi publicado em 2017. E iniciando a discussão desse artigo, esse artigo traz alguns aspectos da literatura bem relevantes que eu vou compartilhar com vocês. A cavidade oral é a primeira linha de defesa contra a entrada de patógenos no organismo, que no caso de recém-nascidos internados em unidade de terapia intensiva neonatal, são sempre muito virulentos, né? Lembrar que são pacientes bem frágeis, com algumas semanas, poucas semanas de vida, nasceram pré-termos e precisam de cuidados assistenciais bem mais específicos e bem redobrados. E a colonização de bactérias desse ambiente podem ser bastante perigosas para esse paciente. A colonização da orofaringe desempenha um papel muito importante como reservatório e desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência à saúde, infecções nosocomiais, e como a literatura traz e esse próprio artigo traz, a higiene bucal pode reduzir a incidência dessas infecções relacionadas à assistência à saúde em pacientes internados em UTI. E, como hipótese desses autores, na UTI neonatal, isso não é diferente. A boca seca é geralmente considerado como um sintoma importante dos pacientes, pode ser comparável a outros sintomas, como a própria dispneia, o cansaço e a dor, e ele traz também o aspecto da importância da higiene bucal adequada, realmente proporcionando um conforto aos pacientes internados. E ele traz que realmente existem poucos estudos sobre higiene bucal na população pediátrica. Sim, ele justifica a importância de realizar esse tipo de estudo. Para fazer o trabalho, o grande objetivo dele foi comparar o perfil de colonização oral de bactérias tanto gram-positivas quanto bactérias gram-negativas de bebês prematuros internados em unidade de terapia intensiva neonatal durante o período de estudo, tanto no grupo controle, que é o grupo em que não foi feito nenhum cuidado bucal, e o grupo de estudo ou grupo de intervenção, onde os pacientes eles tiveram a rotina de cuidados bucais durante o período do estudo. O outro objetivo foi analisar outras variáveis que influenciam na colonização de bactérias, como o tipo de alimentação, a existência ou não de tubos de alimentação e dispositivos de suporte respiratório e também o uso de antibióticos. Então, para ele obter os seus resultados, partindo desses objetivos, ele precisou desenhar uma metodologia, e essa metodologia foi a seguinte: ensaio clínico randomizado ou aleatório, composto por 37 bebês prematuros distribuídos em 2 grupos. Um grupo de estudo composto por 15 pacientes, em que receberam as rotinas de higiene bucal com água estéril, não foi utilizado nenhum antisséptico bucal, e sim apenas a água estéril, e o grupo controle, em que nenhum procedimento de cuidados bucais foi realizado. Esse grupo ele foi composto por 22 pacientes, totalizando aí 15 de um grupo, 22 de outro, 37 pacientes no total. Como critério de inclusão, os bebês nascidos tinham que ter nascido na maternidade do hospital onde foi realizado o estudo, e esses pacientes eles foram admitidos logo após o nascimento na unidade de terapia intensiva neonatal com peso inferior a 1,5 kg e idade gestacional de até 34 semanas. Então, lembrando que normalmente o parto ele é feito
por volta das 37, 38, 39, 40 semanas. Então, os pacientes que fizeram parte desse estudo foram pacientes prematuros ou pré-termos que o parto foi feito em uma idade gestacional de até 34 semanas. O estudo iniciou quando cada recém-nascido tinha 7 dias de vida, então já tinha um tempo de permanência na UTI neonatal de 7 dias, uma vez que os pesquisadores consideravam que esse seria um tempo hábil para a colonização bucal por bactérias nativas e bactérias do próprio ambiente da UTI neonatal. A análise da colonização ela foi feita por coleta de amostra bucal por um swab em 2 momentos. No momento inicial do estudo, em que o paciente ele tinha 7 dias de internamento na unidade, na UTI neonatal, e uma segunda coleta 7 dias após a primeira coleta, quando o paciente ele já tinha 14 dias de internamento. A higiene oral realizada no grupo de estudo ou grupo de intervenção, ela foi realizada com água estéril, de 8 em 8 horas, tá? Um cotonete era embebido com essa água estéril e a higiene era realizada 3 vezes ao dia. As áreas de aplicação do cotonete embebido em água destilada foram palato, língua, mucosa bucal e gengival, tanto superior quanto inferior. A coleta das amostras para a posterior análise das bactérias foi realizada com o swab, friccionando nas mesmas áreas em que foi realizada a higiene bucal, né? Palato, mucosa bucal e gengivas superior e inferior. Então, com esse swab posteriormente foi encaminhado para análise laboratorial por um método chamado cultura para identificação dos micro-organismos. Essa coleta ela foi feita nos 2 grupos, tanto o grupo de estudo de intervenção em que os cuidados bucais foram realizados, a higiene bucal foi realizada com água estéril, como também no grupo controle, em que nenhum cuidado bucal foi realizado durante o período de estudo, que foram 7 dias, né? No 7º dia de internamento do paciente na unidade até o 14º dia de internamento na UTI neonatal. E aí, quais foram os resultados que esse estudo encontrou? 14 pacientes, que representavam 93% daqueles tratados, né, com água estéril, e 20 pacientes que representavam 90% do grupo controle, em que nenhum cuidado bucal foi realizado no período do estudo, receberam antibiótico na semana anterior ao início do estudo ou durante o período de estudo, né? A combinação de ampicilina intravenosa e gentamicina foram os antibióticos utilizados nesses casos. Então, a maior parte dos pacientes receberam antibiótico e esse uso de antibiótico, a gente sabe que, de uma certa forma, pode contribuir para a colonização, em mudar essa colonização da cavidade oral. Por isso que a maioria dos estudos, né, principalmente estudos que a gente vê mais, estudos em adulto, como critério de exclusão dos pacientes desse estudo, são geralmente pacientes que fizeram uso de antibiótico recente. Nesse estudo não foi possível fazer isso, então a maior parte dos pacientes usaram sim antibiótico, e isso de certa forma pode ter de alguma maneira contribuído, interferido nessa colonização, principalmente quando a gente considera que a ampicilina, que é um antibiótico de largo espectro, tem uma cobertura muito grande para bactérias que colonizam a cavidade oral. A idade média gestacional dos recém-nascidos incluídos no estudo foi de 28 semanas, então a maior parte dos bebês eram realmente prematuros, considerando até prematuros extremos, né, com menos de 29 semanas de vida. E o peso médio ao nascer foi de 1,80 kg. Não houve significância estatística entre os grupos quanto à via de nutrição e o tipo de nutrição, leite materno exclusivo, leite materno mais o leite de doador ou leite exclusivo do doador. Essa característica de não haver significância
nesses parâmetros entre os grupos é muito importante, porque mostra a similaridade e a semelhança dos grupos, e isso diminui os vieses nos resultados. No início do estudo, 87% dos pacientes do grupo de intervenção estavam sob ventilação mecânica, em comparação a 50% daqueles pertencentes ao grupo controle. Aqui tivemos uma diferença estatística significativa. Então, no grupo de intervenção, os pacientes eles necessitaram mais de ventilação mecânica em comparação ao grupo controle, em que não foi realizado os cuidados bucais. Além disso, 27% dos pacientes do grupo estudo e 9% dos pacientes do grupo controle estavam sobre ventilação mecânica invasiva, ou seja, os pacientes eles estavam entubados e, de alguma forma, esse dispositivo, que é o tubo orotraqueal, a gente sabe disso na literatura, pode contribuir de forma significativa para a colonização de bactérias. Então, nós tivemos, além dos pacientes estarem em ventilação mecânica numa proporção maior, no grupo de estudo, de intervenção, a maior parte ele estava em ventilação mecânica invasiva, ou seja, com o dispositivo, com o tubo orotraqueal, em comparação ao grupo controle, em que nenhuma intervenção de cuidados bucais foi realizada. Ao final do estudo, mostrando a evolução quanto à ventilação mecânica durante o internamento, 80% das crianças do grupo estudo e 54,5% das que faziam parte do grupo controle permaneceram em ventilação mecânica. Então, o estudo ele foi realizado no curto espaço de tempo, apenas 7 dias, então houve uma diminuição leve no que se refere à melhora do quadro dos pacientes e dependência da ventilação mecânica. 20% dos pacientes do grupo de estudo estavam em intubação endotraqueal após os 7 dias de estudo, enquanto que após os 7 dias, nenhum paciente do grupo controle estava em intubação. Então, isso é muito importante, porque como a gente já comentou, a existência de um tubo orotraqueal, ele pode favorecer a colonização de bactérias. Então, vendo esses resultados, é de se esperar que mesmo no grupo de intervenção em que foi realizados os cuidados bucais, há aqui uma predisposição maior a se ter uma colonização de bactérias, principalmente colonização de bactérias gram-negativas, né, que a gente vê durante o internamento, essa mudança de colonização de bactérias gram-positivas para bactérias gram-negativas. Mas esse artigo também traz alguns resultados sobre essa colonização que a gente vai ver agora. No início do estudo, 53% das culturas realizadas nesse grupo estudo e 54% das amostras no grupo controle eram positivas para bactérias gram-positivas. Então, os grupos eram similares quanto à colonização de bactérias gram-positivas em um primeiro momento, né, na primeira coleta, que foi no primeiro dia do estudo, no 7º dia de internamento do paciente na unidade de terapia intensiva neonatal. Dessa forma, 40% das culturas do grupo estudo e 32% das culturas do grupo controle foram positivas para bactérias gram-negativas nesse momento. Então, no início do internamento, há de se esperar, e esse estudo ele veio de encontro à literatura, que há uma superioridade de colonização de bactérias gram-positivas em comparação a bactérias gram-negativas, tá? Então, mais resultados que ele traz na comparação de culturas no início e no final do estudo para cada grupo foram as seguintes. No grupo estudo, em que os pacientes receberam os cuidados bucais, o número de pacientes colonizados por bactérias gram-positivas no início do estudo foi 53%, como a gente comentou, mas diminuiu no final do estudo, que foi na segunda coleta, 7 dias após essa primeira coleta, para 40%. Então, diminuiu no momento inicial de 53% para 40% de bactérias gram
positivas. O Staphylococcus coagulase negativo foi a bactéria gram-positiva mais persistente e isolada nesse grupo. 6 culturas, o que representa 40%, colhidas no início do estudo, e 9, que representa 60%, no final foram positivas para bactérias gram-negativas. Então, ao contrário do que aconteceu durante o internamento das bactérias gram-positivas, que houve uma diminuição, no grupo de estudo em que os cuidados bucais foram realizados, houve um aumento da prevalência de bactérias gram-negativas de 40% para 60%, mas essa diferença ela não foi expressada de forma significativa, tá? Quando a gente vai estudar e ver os resultados para o grupo controle, em que os cuidados bucais não foram realizados, o número de pacientes colonizados por bactérias gram-positivas inicialmente foi de 54,5% e diminuiu na segunda coleta após D14 do internamento ou 7 dias após a primeira coleta para 32%. Então, assim como no grupo de intervenção, houve no grupo controle uma diminuição da prevalência de bactérias gram-positivas. E o Staphylococcus coagulase negativo foi a bactéria gram-positiva também mais frequentemente isolada nessas amostras. E aqui o resultado mais valioso desse trabalho. Quanto às bactérias gram-negativas, o aumento foi significativo no grupo em que os pacientes não receberam os cuidados bucais. Passou de 32% na primeira coleta, no 7º dia de internamento do paciente, para 77% no D14 de internamento, ou 7 dias depois da primeira coleta. E essa diferença foi demonstrada de forma significativa após a análise estatística, ao contrário do que aconteceu na análise para o grupo de intervenção ou grupo controle, em que essa diferença ela não foi significativa, tá? A Escherichia coli no grupo estudo foi a bactéria mais presente, e no grupo controle foi a Serratia marcensis, que é uma bactéria muito virulenta, que é muito frequente nesse ambiente de UTI neonatal e está muito relacionada a infecções associadas à assistência à saúde, sendo uma bactéria gram-negativa, persistentemente isolada tanto na fase pré quanto pós-intervenção. Então, como conclusão e fechamento desse estudo, houve um aumento significativo da flora bacteriana gram-negativa nos pacientes internados em UTI neonatal, de forma significativa nos pacientes que não receberam cuidados bucais. Então, fazendo um resumo do resumo. Nos dois grupos, tanto o grupo que recebeu cuidados bucais com água estéril, e aí a gente tem que considerar que a água estéril em si, ela tem pouco efeito antisséptico na cavidade bucal. Aqui a gente tem que considerar mais realmente o efeito mecânico, já que foi utilizado aqui o cotonete. Então, a fricção do cotonete teve um efeito mecânico compensatório, já que a água estéril não tem um efeito químico sobre essas bactérias. E um grupo controle, onde nenhum cuidado bucal foi realizado. Nos dois grupos, houve uma evolução, que já se espera, de diminuição da quantidade de bactérias gram-positivas na primeira coleta, que foi no D7 de internamento, e na segunda coleta, que foi no D14 de internamento, já que essas bactérias gram-positivas elas vão sendo substituídas por bactérias gram-negativas. Mas o grande resultado desse trabalho foi que, no grupo em que a higiene bucal foi realizada, esse aumento da colonização de bactérias gram-negativas não foi significativo. Em contrapartida, no grupo controle, em que os cuidados bucais não foram realizados, houve sim um aumento significativo da quantidade de bactérias gram-negativas, que tendem a ser bactérias mais virulentas, bactérias mais perigosas e bactérias mais relacionadas à assistência à saúde. Mesmo no grupo de estudo ou no grupo de intervenção, onde a maior parte dos pacientes estavam em ventilação mecânica
e de forma significativa. Eram pacientes que tinham devices, que tinham o tubo orotraqueal e que se esperava que fosse uma população mais vulnerável e mais propensa à colonização dessas bactérias gram-negativas. A higiene bucal, de certa forma, ela foi suficiente para estacionar essa colonização e em comparação com o grupo que não teve cuidados bucais, esse grupo que não teve os cuidados bucais, mesmo que foi uma população menor no quesito ventilação mecânica, teve uma superioridade na colonização de bactérias gram-negativas, tá bom? Ponto forte do estudo, a avaliação da microbiota oral em bebês. É muito difícil a gente conseguir encontrar esse tipo de trabalho na literatura. A riqueza dos resultados, então o trabalho trouxe aqui vários resultados, eu pincelei alguns resultados. Quem se interessar sobre esse tema é importante que leia esse artigo na íntegra. E foi feito um ensaio clínico com uma intervenção de higiene bucal, né? Então não se viu só a microbiota oral, mas sim se associou essa microbiota a uma intervenção que foi a higiene oral. Pontos fracos do estudo. Não houve uma comparação entre os grupos diretamente. Se comparou uma segunda coleta com uma primeira coleta nos grupos de forma isolada. Não houve uma comparação direta entre os grupos. Não foi demonstrado essa comparação no trabalho. Pouco tempo de estudo, né? O estudo ele durou 7 dias. Uma primeira coleta realizada no 7º dia de internamento e uma segunda coleta no 14º dia de internamento. Então, o estudo ele durou 7 dias, né? Poucas coletas, apenas 2 coletas no D7 e no D14. O estudo não foi cego. O que quer dizer isso, né? Os profissionais que estavam fazendo a higiene bucal e as coletas sabiam a qual grupo pertencia aquele paciente. Isso pode trazer algum tipo de viés para o trabalho, tá? E o trabalho não trouxe um painel de todas as bactérias que foram identificadas por cultura, né? O trabalho ele trouxe apenas as bactérias mais prevalentes. A gente fica curioso para saber quais as outras bactérias que foram encontradas utilizando a metodologia de cultura, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Atendendo aos pedidos, a gente mostrou numa videoaula anterior a mudança na microbiota de pacientes adultos internados em unidades de terapia intensiva, e aqui a gente traz também a mudança na microbiota de pacientes internados em UTI neonatal, tá? Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo aqui no YouTube, nos siga nas redes sociais, que vai ser muito importante para a gente continuar esse trabalho, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.